Quem é que gosta de estar em obras? É gostoso estar em obras, né? De certa forma é desconfortável, porque às vezes a gente senta no pó, a gente acaba se sujando um pouquinho, no processo não é muito confortável, mas estar em obras é muito bom, porque fala sobre um avanço, fala sobre um crescimento, sobre uma maturidade. E nós como igreja estamos em obras, não apenas isso aqui que a gente está vendo, mas aqui dentro. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, eu te dou total liberdade para quebrar, para reconstruir, para mudar, para transformar, para renovar toda a minha mente, toda a minha alma. Muito obrigado, Pai, por Jesus e pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem efeito dentro de mim. Amém. E hoje então nós continuaremos a nossa série sobre o Apocalipse e falaremos sobre essa preparação da igreja, falaremos sobre esse momento de obras que todos nós estamos até a volta de Cristo Jesus. Jesus Cristo está quase voltando, está às portas, e nós como igreja precisamos estar preparados. Mas como que nós nos preparamos? Como que nós passamos por esse momento de preparação? Muitas pessoas vão dizer assim: faça isso, faça aquilo, trabalhe nessa área, trabalhe naquela outra área, para que você esteja preparado. Somente quando você estiver preparado é que Jesus voltará. Mas vamos hoje aprender um pouco mais sobre, de fato, o que é estarmos preparados, o que é permitirmos essa obra do Espírito Santo na nossa vida, para que de fato algumas coisas nós possamos experimentar, possamos desfrutar em Deus. Amém? Primeiro texto que eu quero ler é Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Uma história muito interessante. E nessa história que nós vamos ler, Jesus ele estava acabando de sair de Cafarnaum. Ele tinha feito curas ali, milagres. A multidão que estava próxima dele viu tudo aquilo, viu as coisas maravilhosas que ele tinha feito. Era uma multidão que estava cheia, repleta de alegria, de euforia, porque estava participando das evidências daquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus ele sai dessa cidade, ele começa a caminhar para uma outra cidade chamada Naim. E no caminho para essa cidade, essa multidão acompanha Jesus. Vamos ver o que acontece nessa história. No dia seguinte, Jesus partiu para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Então aqui nessa passagem nós vemos que algo acontece. Uma multidão que tinha vida, que tinha alegria, que tinha paz, que tinha amor, que tinha a palavra de Deus, encontra uma outra multidão, uma multidão que vem de luto, uma multidão de morte, uma multidão de tristeza, uma multidão de falta de paz, de ansiedade, de preocupação. Aqui nós temos a colisão de duas multidões. Um grupo de pessoas que estava vendo, que estava ouvindo, que estava presenciando, experimentando a realidade de Cristo Jesus, e uma outra multidão que estava vendo, ouvindo, experimentando, experienciando uma realidade de morte. Quando essas duas multidões se colidem, algo acontece, porque Jesus estava ali.
E quando essa colisão acontece, uma realidade é alterada, uma realidade é mudada. De qual multidão nós fazemos parte? Nós temos comunhão com o quê? Temos comunhão com a vida ou comunhão com a morte? Eu estou te perguntando hoje, de qual multidão você faz parte? Você dá ouvidos a qual multidão, a qual falatório? A multidão que está no luto? A multidão de tristeza? A multidão de pessoas, você tem comunhão com que tipo de conversa? Ou você tem comunhão com a vida, com a multidão da alegria, da paz? De qual multidão você faz parte? Da tristeza, do luto, da morte ou da multidão da vida? Diga assim comigo: eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso, eu faço parte, eu tenho comunhão com a vida, com a ressurreição. Então a morte não faz parte de nós. Nós não temos comunhão com a morte. Quem tem comunhão com a morte, chora. Quem tem comunhão com a morte está ansioso, está preocupado. Ali nós temos uma viúva que tinha um único filho. Aqui nós estamos falando sobre uma cultura judaica, uma cultura dos tempos antigos, uma cultura que carregava uma série de tradições, uma série de leis. Nessa cultura, a lei não permitia com que ninguém tocasse no morto. Tudo aquilo que envolvesse um cadáver, um defunto, era sinônimo de impureza, era sinônimo de algo que não era sagrado. E naquela época, na cultura judaica, era muito comum as pessoas alugarem, você sabia disso? As pessoas alugarem equipes para fazerem o seu funeral, a sua cerimônia de morte. Então os judeus, eles alugavam ali cantores, alugavam ali instrumentos que ficavam tocando músicas fúnebres, eles alugavam mulheres que ficavam chorando, as mulheres ficavam velando aquela pessoa que havia morrido. E essa viúva, nós não sabemos direito quem ela é, de que grau de instrução ela tinha, ou quão conectada à sociedade ela era, mas uma coisa a Bíblia relata, que grande parte da cidade acompanhava aquela mulher. Você imagina então um comboio, quantos aqui já viram alguma vez na televisão ou aqui na cidade, um carro alegórico passando, seja no carnaval ou em alguma coisa, e aquela multidão que vai atrás, sabe? Era mais ou menos assim. Alguns homens ali segurando no esquife. O esquife é como se fosse um cabo de vassoura que era conectado ao caixão. Então esses homens, eles seguravam no esquife, levantavam o caixão e iam até o cemitério carregando esse corpo, esse cadáver, e atrás desse cadáver ia uma multidão de pessoas ali, vestidas de preto, chorando, gritando, fazendo um luto por aquela pessoa que havia morrido. E aqui nessa história nos relata que haviam muitas pessoas, era uma multidão de pessoas que estava junto. E o cemitério não ficava na cidade, o cemitério ficava fora da cidade. Então nós temos aqui uma multidão que está andando, um comboio de morte, todos ali juntos, velando o corpo daquele menino. Mas o mais interessante é que essa região de Naim era uma região muito conhecida há muitos anos atrás no Antigo Testamento por dois profetas, Elias e Eliseu. E ambos esses profetas haviam realizado milagres de ressurreição ali em Sudém, na região de Sudém. Vocês se lembram dessas histórias? De filhos de mulheres que haviam morrido também. E pela palavra daqueles profetas, aqueles meninos haviam ressuscitado. Mas parece que, mesmo depois de anos, aquela cidade ainda não havia aprendido que não há poder na morte.
mas o poder está na vida. O poder está na ressurreição. Mas aquelas pessoas desconheciam disso, por mais que tivessem na lei tido milagres de ressurreição, ainda assim viviam em tristeza, viviam em morte, porque Cristo ainda não havia sido revelado naquela cidade. Mas então Jesus encontra aquela viúva e Jesus ele diz para ela: não chores, não chores. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, ou no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim para ele e para ela: não chores. Diga para ele, diga para ela: não chores. Agora diga assim: não fique ansioso, não fique preocupado. Diga assim comigo: o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou e está vivo. Está vivo. Você chora por quem ressuscitou? Ou você sorri por quem ressuscitou? Você lamenta por quem ressuscitou? Ou você canta por quem ressuscitou? Tem nexo você continuar indo ao cemitério por quem ressuscitou? Ou você volta para a cidade para anunciar quem ressuscitou? Qual multidão você faz parte? A multidão do luto, da morte, ou a multidão da vida? Você tem comunhão com qual tipo de multidão? A multidão da lei ou a multidão da graça? Na lei, há tristeza, há choro, há luto, porque não existe esperança. Mas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na graça, tem vida, tem esperança, tem futuro. Então a morte, o que a morte faz? A morte ela traz três coisas. Levanta sua mão, faz assim comigo, três coisas. Três coisas que a morte faz. Primeiro, ela altera o seu status. Qual é o status da morte? Diga assim comigo: improdutividade. A morte, ela te torna escasso. Você começa a viver escassez na morte. Pense comigo numa árvore. Uma árvore que está plantada e que tem as suas raízes próximas a um ribeiro, ela pode não ter frutos, mas ela está viva, por isso ela é abundante, por isso ela é produtiva. Agora experimenta pegar essa árvore, pegar todas as suas raízes e arrancar esta árvore de onde ela está plantada. O que essa árvore se torna? Por mais que ela tenha frutos nela, por mais que as suas folhas estejam verdes, dê tempo e você verá que essa árvore irá secar. Ela se torna improdutiva, ela se torna infértil, ela se torna estéril. Todo aquele que não está fundamentado e plantado no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que não está fundamentado e plantado na palavra de Deus, ele se torna estéril, ele se torna improdutivo. Então, uma das características, um dos sintomas que a morte traz é a improdutividade. A morte faz isso com as pessoas, torna as pessoas improdutivas. Segunda característica, levanta o seu dedo e diga assim comigo: posição. Então a morte ela altera a posição. E que posição é essa? É uma posição de inércia. Diga comigo: inércia. A morte te torna dormente. Nesse caixão, nesse comboio, o menino estava deitado, o menino estava caído. Quando uma pessoa está morta, não tem como essa pessoa ficar de pé, não tem como essa pessoa ficar sentada, não tem como o braço, as pernas terem força para se manterem de pé. Porque quando essa pessoa está morta, todo o seu corpo está morto, está em inércia, está dormente. A segunda característica que a morte traz é a inércia. São pessoas dormentes, pessoas que estão dormindo, pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Quantos aqui já assistiram um filme de zumbi? É isso. É um ser
que está por aí, mas está morto, não tem vida, não tem fôlego, não tem produtividade, não tem abundância. Aqueles que estão mortos vivem em dormência, vivem dormindo. Dizem coisas como: eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo, eu não consigo mais me relacionar com o Espírito de Deus, parece que Deus se afastou de mim, parece que Deus se separou de mim. Isso é um estado de dormência espiritual. A morte, ela traz isso. Terceira característica que a morte traz, levante sua mão comigo e diga assim: direção. A morte, ela traz ausência de direção. A pessoa que está morta, a direção é o quê? O cemitério. Nós vemos na história desse comboio do filho da viúva que estava morto, que a direção não era uma direção de vida, não era uma direção de um futuro, de algo com perspectiva, mas a direção era o cemitério. Toda pessoa que está morta, ela vive com a direção apontada para o passado, não para o futuro. Toda pessoa que está morta, que está experimentando morte na sua vida, seja morte espiritual, morte nos seus relacionamentos, morte profissional, em todas as áreas da sua vida, ela está ligada ao passado. Constantemente ela tem pensamentos do tipo: ai, como era bom aquela época. Meu Deus, como aquele acampamento foi bom. Meu Deus, como aquela época eu era feliz e não sabia. Meu Deus, como eu tinha dinheiro naquela época. Meu Deus, como as coisas davam certo naquela época. Meu Deus, quando eu era jovem. E ela vive do passado. A pessoa que experimenta a morte, a sua direção é o passado, não é o futuro. E porque a direção é o passado, ela não consegue avançar, ela não consegue crescer, ela não consegue amadurecer. Mas, meu querido, eu tenho uma boa nova para te dizer: eu e você não fazemos parte da multidão que está na morte. Eu e você não estamos mortos, eu e você estamos vivos em Cristo Jesus. Cristo Jesus conquistou, Ele venceu a vida para mim e para você. Ele compartilhou da sua vida comigo e com você. A intenção da morte é resultar no ser humano uma vida de escassez, de improdutividade. Mas essa não é a vida que Deus tem para nós. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Ali no versículo, quando nós lemos: o Senhor se compadeceu dela. Esse Senhor, no grego, quer dizer a palavra Kyrios. Diga assim comigo: Kyrios. E essa palavra Kyrios no grego, ela significa o quê? Dono, proprietário. Dono, proprietário. Então, quando Jesus ele vira para essa mulher, e Lucas relata ali no Evangelho, o Senhor Jesus, quando o dono e o proprietário da vida olha para aquela viúva e diz: não chores, é porque ele tinha poder e autoridade para dizer: não chores. Meu querido, eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, eu não sei qual é a circunstância, qual é a condição que você se encontra, mas hoje a palavra de Deus está dizendo para você: não chores, não chores, não chores, porque o seu Salvador ressuscitou, o seu proprietário, o seu dono ressuscitou. Jesus é nosso proprietário, Jesus é nosso Kyrios. Diga assim comigo: o Senhor Jesus Cristo é o meu Kyrios. E se você faz essa declaração, você está dizendo que Ele é o seu dono, Ele é o seu proprietário. Se Ele é o seu dono, Ele é o seu proprietário, a morte já não tem mais parte com você. Antes de Jesus Cristo, a morte era o nosso Senhor, a morte era o nosso dono. Tinha voz na nossa mente, na nossa alma, mas agora a morte não tem mais vez. Espírito de suicídio está quebrado nesse momento. Você não foi criado para morrer. Você não foi criado para viver essa vida e achar que a melhor opção é tirar a sua vida.
Não, você foi criado para desfrutar de uma herança, para desfrutar da vida de Cristo Jesus. O Espírito da ressurreição habita em você. Abre as suas mãos assim comigo. Eu quero declarar uma coisa sobre você: você não irá morrer. Você não irá morrer. Você não irá tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque Jesus é o seu Curios. Eu quebro agora sobre a sua vida todo o espírito de suicídio em nome de Jesus. Está quebrado. Está quebrado sobre a sua vida. Nós estamos no mês de setembro, acabou de acabar, e muitos aí fora dizem que é o Setembro Amarelo. Participei esses dias de uma palestra, contra o suicídio. Adiantou? Não adiantou em nada. E para todas as pessoas que estão aí fora que não têm Jesus Cristo, não adianta de nada. Só Jesus. Somente o Curios, o dono da vida, pode dar vida àquele que está experimentando a morte. A morte não faz parte de nós. A morte não faz parte de nós. Porque o nosso Salvador ressuscitou. Amém? Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Tem 3 versículos que nós vamos ler aqui. Olha só que interessante. Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos desfrutar da ressurreição. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar Jesus Cristo com a sua boca, se você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê nisso? Diga assim comigo: eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio que Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Você acabou de confessar isso com a sua boca? Pronto, você está salvo. Só que não é apenas a salvação de tirar você da morte. Olha o que acontece, próximo versículo, Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados. Diga assim comigo: eu fui sepultado com Cristo no batismo. Isso significa que o meu velho homem, a minha velha mulher, morreu, e agora eu sou ressuscitado com Cristo Jesus. Você foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você não sabe o que isso significa. Você não está entendendo o que isso significa. Você foi ressuscitado. Você é participante da ressurreição de Cristo. Sabe o que significa? Significa que aquele que é ressuscitado tem poder sobre a morte. Você não entendeu. Você não entendeu. Quantos ressurretos em Cristo Jesus nós temos aqui? Amém. Ele concedeu a você poder sobre a morte. Amém. Isso significa que a morte não é mais o seu Curios. A morte não é mais o seu Curios. O seu Curios agora é quem? O Senhor Jesus Cristo. E porque o Senhor Jesus Cristo é o seu dono e o seu proprietário, a sua vida passa a ser propriedade de Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora passa a ser dele. Ele é o meu dono, ele é o meu proprietário. Se ele é o meu dono, morte, o que você está querendo aqui com a minha vida? Enfermidade, o que você está querendo aqui com a minha vida? Você não é meu Senhor, você não é meu dono. Desejos carnais, paixões carnais, o que você está querendo com a minha vida? Você não é meu dono. O meu dono e o meu proprietário é o Senhor Jesus Cristo. Ressurreição, ressurreição. Jesus é o Rei ressurreto. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o Rei ressurreto, assentado em majestade.
Então, se a morte traz esses 3 status, vamos aprender o que a vida traz. Tem mais um versículo, né? Pode colocar para mim mais um versículo, Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Diga assim comigo: eu fui ressuscitado em Cristo Jesus. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, isso daqui não é para o futuro, isso é para agora. Você não será ressuscitado, você já foi ressuscitado. Existe uma ressurreição futura que se trata do nosso corpo físico, isso sim. Mas nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus e já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo, no Espírito. O nosso Espírito já está pronto. E por isso Jesus Cristo é o nosso Curios. Olha o que diz Apocalipse, versículo 12, 10 a 11. Então eu ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Olha que engraçado. Conforme você vai conhecendo a verdade de que você já foi ressuscitado com Cristo Jesus, quanto mais você recebe da ressurreição, sabe o que acontece? Mais você perde o amor pela sua própria vida. E a vida de Cristo começa a ter valor em você. Muitas pessoas perguntam: Gabriel, como que eu faço para deixar as drogas? Como que eu faço para deixar a violência? Como que eu faço para deixar essas práticas? Eu não quero mais essas coisas, mas parece que eu não tenho força para deixar essas coisas. Deixar as coisas do velho homem, se despir do velho homem, não tem a ver com a sua própria força. Não tem a ver o quanto você é bom ou o quanto você é ruim. Não tem a ver com o quanto você se esforça. Não tem a ver com o quanto de abstinência você está disposto a fazer. Não tem a ver com isso. Tem a ver, sabe com o quê? O quanto você recebe da ressurreição de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o Espírito que agora habita em você, e que é o Espírito que agora vai vivificar o seu espírito e vai quebrando as amarras de Satanás, quebrando as amarras dos vícios, quebrando as amarras das ligações com o velho homem. E conforme você vai recebendo a ressurreição no seu corpo, na sua alma, você vai sendo santificado pela palavra, você vai sendo lavado pela palavra. E o Espírito da ressurreição, o Curios, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vai quebrando a morte em você. Você sabe, se você hoje está experimentando na sua vida inércia, em alguma área, talvez hoje o seu casamento, você olha para sua esposa, você olha para o seu marido e você fala: eu não tenho mais atração, aqui não tem mais amor, esse casamento já está fadado ao fracasso. Mentira de Satanás. Essas palavras são acusações do diabo. Só que aqui em Apocalipse está dizendo que o acusador foi lançado fora. Foi lançado fora. Pelo que, Gabriel? Pelo testemunho. Diga assim comigo: testemunho. Quanto mais nós testemunhamos da ressurreição, mais a acusação do diabo vai perdendo a força. Você quer ver o seu casamento restaurado? Você quer ver o seu casamento restituído? Comece a testemunhar da ressurreição. Comece a testemunhar da ressurreição. Você quer ver a sua vida livre das drogas, dos vícios das drogas? Comece a testemunhar da ressurreição. Comece a testemunhar da ressurreição. O testemunho de Cristo é o que te liberta. O testemunho de Cristo é o que te liberta das amarras. Talvez você olhe e você fale assim: Gabriel, parece que a minha vida ainda está amarrada, parece que eu ainda estou meio dormente, meio inerte. Comece a testemunhar da ressurreição. Abre a sua boca para testemunhar da ressurreição, e você verá que o Espírito que habita em você é maior do que o Espírito que habita no mundo.
Gabriel, eu tenho tido pensamentos de suicídio. Gabriel, eu tenho tido pensamentos de morte. Comece a testemunhar da ressurreição. Conforme você testemunha do poder da ressurreição, esse mesmo poder que habita em você, ele começa a quebrar as cadeias, quebrar os laços que ainda estão tentando prender a sua alma pela acusação de Satanás. O acusador já foi vencido. Amém? Não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem. Jesus ganhou a vitória. Diga assim comigo: Jesus ganhou a vitória. Meu querido, a vitória não é um título. A vitória não é um título. A vitória é um status. E a vitória precisava ser ganha. Entenda isso. A vitória precisava ser ganha. Gabriel, o que você está dizendo? Vamos dar um exemplo aqui. O nosso campeão faixa preta, Charlão, aqui, vamos pegar o Charlão. Quem que vocês acham que a gente colocaria no ringue aqui para dar uma luta boa? O Elias, então vamos pôr o Elias. Eu vou pedir para esses dois voluntários virem aqui à frente. Vem Charlão e vem Elias. Vamos dar uma salva de palmas para o Charlão e para o Elias. Aqui. Eu já apanhei no sábado dele, agora. Aqui estão os dois grandes lutadores que vão lutar a grande batalha de todos os tempos para ver quem vai ser o vitorioso, né? Só que aqui nós já temos um pódio, e nesse pódio já tem o campeão. Vocês querem saber quem que é o campeão? É o Rafa. Vamos dar uma salva de palmas para o Rafa. Vem aqui, Rafa. Isso, venha, Rafa, venha. Eu sabia que minha hora estava chegando. Então, gente, aqui está o Rafa. O Rafa, ele é o detentor da vitória. Por que ele é o detentor da vitória? Imagina que aqui nele existe um cinturão. E o Rafa, ele é o melhor do mundo. Na especialidade, na categoria que o Charles e o Elias lutam, o Rafa, ele detém o status de vitória. O Rafa detém o status de vitória. Então, para que o Charles ou o Elias conquistem a vitória, ou seja, se tornem vitoriosos, eles precisam conquistar o quê? Conquistar a vitória. Eles precisam conquistar o título que hoje o Rafa é detentor. Certo ou errado? Certo. Então a primeira coisa é, os dois eles vão lutar e tal. E vamos ver quem vai ser o campeão. Quem que vocês acham que vai ser o campeão aqui dos dois? Quantos votam pro Charlão? Levanta a mão. A Meira, claro, ali é a torcida. Quantos votam pro Elias? Quantos votam pro Elias? Os pais do Elias, a cara é assim, né, pessoal? É sempre assim. Mas figuradamente, vamos supor que o Charlão ganhou do Elias então, né? Então Elias pode voltar para o seu lugar. O Charlão venceu. Agora o Charlão, ele precisa vir aqui e ele precisa ganhar a vitória. Ele precisa ganhar a vitória. Agora, esse lutador aqui, qual é o cinturão que ele carrega de vitória? Qual é o cinturão que ele carrega de vitória? Vamos agora mudar os nomes, né? O nome desse cinturão é vida. A vida do ser humano. Então, esse competidor, ele detém a vitória sobre a vida. De todo ser humano, de toda a raça humana, ele detém. Por ele deter este cinturão, ele tem poder e autoridade sobre toda a vida, sobre todo ser humano. Consegue entender? Então, esse competidor, ao ganhar esse título, né, ao se apossar desse status de vitória, quem passa a deter agora poder e autoridade sobre a vida de toda a raça humana? O Charles. Estão entendendo? Então, na raça humana, na história da humanidade, existem 3 dispensações. 3 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação do reino da morte. Então, eu vou precisar de um terceiro aqui. Vem cá, Lucão. Não, volta o Elias.
Volta Elias. Pode ficar aí, Charlão, pode ficar aqui. Então aqui está Deus. Aqui está Deus. E vem aqui, Lucão. Eles ganhou de Deus. Vem aqui, vem aqui. Então, aqui está Deus. Deus chega, forma o homem. E Deus, o que ele faz? Ele coloca esse cinturão no homem. Como que ele coloca esse cinturão? Assopra, Elias. Ele dá o sopro de vida. Ao soprar a vida, Deus está concedendo o cinturão, ou seja, o poder e a autoridade sobre a vida ao homem. Só que o que Deus faz? Ele dá a escolha, o livre-arbítrio para o homem. E o que o homem faz? Tira aqui, e o homem entrega a Satanás. Rafa virou Satanás. O homem, ao comer do fruto, ele entrega o cinturão da vida a Satanás. Não foi Deus que deu a vitória para Satanás. Vocês entendem isso? Não foi Deus que deu o poder sobre a vida para Satanás. Vocês entendem isso? Foi o próprio homem. Então, o primeiro reinado na história da humanidade se inicia pela morte, o reinado da morte, quando o homem concede a vida, o poder e a autoridade da vida para Satanás. Primeiro reinado, o reinado da morte, quando o pecado entra na humanidade. Daí está aqui, segundo reinado, volta aqui o homem. O segundo reinado, que nós vemos a segunda dispensação, é quando o homem vem e o homem vira para Deus e fala assim: Deus, pode dizer tudo aquilo que você quiser, eu farei, eu cumprirei. Moisés, suba lá no Monte Horebe, suba no Monte Sinai. Nós não queremos ir até Deus, porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O homem pensava dessa maneira. Não queremos relacionamento com Deus. Vamos morrer, Ele é muito grande, Ele é muito alto. Vai você lá, ouça o que Ele tem e traga aqui para nós a lei. Traga aqui para nós a lei. Diga para a gente tudo o que a gente tem que fazer. Uma lista de todas as coisinhas que a gente tem que fazer. E a gente vai fazer. Então Moisés volta, traz. O homem consegue cumprir a lei? Sim ou não? Algum homem conseguiu? Sim ou não? Davi conseguiu? Elias conseguiu? Daniel conseguiu? João Batista conseguiu? Não, nenhum homem até João Batista foi capaz de cumprir a lei. Nenhum. Então o homem vivia em constante maldição. Nós vamos ver que o aguilhão e o poder, depois a gente vai ler esse versículo. Então o homem, ele não consegue. Ele tenta lutar, ele tenta conquistar esse cinturão de volta, mas ele não consegue. Não consegue. Pode voltar lá, Elias. Não, pode voltar lá, Lucão. E daí o Elias, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se reúnem e falam: nós precisamos ajudar o homem, porque o homem não vai conseguir. Primeiro reinado da morte, agora o reinado da lei, que só está fortalecendo a morte. A lei só fortalece a morte, porque comprova que o homem por si só não consegue. Nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar. O que nós vamos fazer? Nós mesmos vamos ter que resolver o problema. Se nós mesmos vamos ter que resolver o problema, a gente vai ter que se esvaziar. Vamos ter que tomar forma humana. E vamos ter que pagar o preço necessário para resgatar o cinturão. Porque somente com o cinturão é que nós damos poder e autoridade para que o homem novamente tenha vida. Então Deus Pai envia Jesus à terra, e ao vir para a terra, na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, ao morrer pela humanidade, Ele vem e toma do diabo. Toma do diabo. Ele ganha o título, o status de vitória. Todas as vezes que você ler na Bíblia, vitória é isso que significa. Jesus Cristo ganhou a vitória. Diga assim comigo: Jesus Cristo ganhou a vitória.
E agora, pode voltar para o seu lugar, Rafa, volta aqui, Lucão. E agora, o que ele fez? Jesus Cristo, ele nos colocou nele, faz assim com o braço, isso, entrelaça o braço, e agora nós estamos em Cristo. Amém. Se eu e você estamos em Cristo, nós nos tornamos vitoriosos, sim ou não? Sim. Não. Nós não nos tornamos vitoriosos, porque vitorioso é Cristo. Nós nos tornamos mais do que vencedores. Amém. Por que eu e você nos tornamos mais do que vencedores? Porque nós não tivemos que lutar para conquistar. Nós não tivemos que morrer para conquistar. Amém. Existem muitos ainda que estão pregando: não, você tem que morrer para conquistar. Você tem que pagar para conquistar. Não tem. Nós temos que receber aquilo que Ele conquistou, aquilo que Ele ganhou. Quantos estão entendendo? Amém. Vencedor mais do que vencedor. Amém. Então agora a raça humana, ela se torna co-herdeira, co-participante da ressurreição de Cristo Jesus. O que é ser co-participante da ressurreição? É o mesmo Espírito da ressurreição que está aqui, está aqui. O mesmo poder e autoridade que está aqui, está aqui. Contra quem? Contra o acusador, contra a mentira, contra a morte. Amém? E agora nós estamos na terceira dispensação, no terceiro reinado. Que reinado que é esse? A graça. É o reinado da graça. Já não é mais por esforço, mas é pela fé. Já não é mais pela obediência à lei, mas é pela fé na obra consumada de Cristo Jesus. É assim. Hoje o justo vive pela fé. É pela fé. Ah, Gabriel, mas isso significa que nós vamos viver uma vida libertina, uma vida de pecado. Então você está dizendo que a gente pode fazer o que a gente quiser? Não é isso. Muito pelo contrário. Você recebe pela fé a vida, e agora conectado ao vitorioso, você vive como vitorioso. Você vive com poder e autoridade. Você vive como filho, como herdeiro, como rei. Você reina. E é esse o ponto que nós vamos entrar agora. Obrigado pelo teatro aí, pessoal. Valeu, uma salva de palmas para os artistas. Então eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga assim comigo: Jesus ganhou a vitória. Jesus conquistou a nossa liberdade. Então o Senhor Jesus Cristo é o meu Curios, é o dono da minha vida, é o proprietário da minha vida. Isso significa que a minha vida já não é mais minha. Meu querido, a minha vida já não é mais minha. A sua vida já não é mais sua. Só se pode servir a um Curios. Não se pode servir a dois Curios. Só se pode servir a um Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Isso significa que a minha vida já não é mais minha, mas agora a minha vida pertence ao meu Senhor. Isso quer dizer que qualquer outro senhor não tem legalidade. Você sabia que o diabo agora é um ilegal? Tudo que ele faz na tua vida é ilegal. Você sabia disso? A doença que está no seu corpo é ilegal no seu corpo. A prática de pecado que está no seu corpo é ilegal no seu corpo. Pensamentos de suicídio são ilegais na sua alma. Pensamentos de inimizade, de facção, de dissensão são ilegais. Pensamentos de divórcio, pensamentos de ira, de orgulho são ilegais na sua mente. Todas as vezes que você está pensando algo que não é da mente de Cristo, você está dizendo: Satanás, você é ilegal aqui, sai agora. Diabo, você não tem poder e autoridade aqui. E você manda embora. Poder e autoridade. Doença, sai agora. Como que nós oramos pela enfermidade? Deus, será que você pode me curar? Não, Ele já curou. Ele já concedeu a vitória em Cristo. Como que nós oramos? Enfermidade, o que você está fazendo aqui?
Saia, você não tem poder. Esterilidade, o que você está fazendo aqui? Você não tem mais poder. Saia! Isso é assim. A morte está ilegal agora aqui na terra. É ilegal o reinado da morte. É ilegal o reinado do pecado. Vocês estão entendendo? Então nós temos poder e autoridade. A ressurreição só acontece... Desculpa, a restituição. Meu Deus, grava essa frase no seu coração, por favor, grava essa frase. Se você está anotando, anota. Se você não está, mentaliza e guarda essa frase. A restituição acontece a partir da ressurreição. O pecado vai fazer você perder coisas na sua vida. Quantos cristãos nós já temos aqui? Quantos filhos e filhas nós já temos aqui? Quantos herdeiros nós já temos aqui? Amém? Todos nós que já temos Jesus, amém? Só que mesmo em Jesus podemos fazer escolhas. Escolhas que não têm a ver com a nossa nova natureza. Podemos escolher nos entregar para coisas que não têm a ver com a nossa nova natureza. E quando a gente escolhe se entregar para essas coisas, a ilegalidade do diabo começa a atuar na nossa vida. Morte, destruição, sabe? Coisas assim que a gente começa a visualizar. Tá, Gabriel, isso daí que você está falando é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que a gente faz, a gente vai colher aqui. Só que, mesmo você tendo plantado malignidade no teu passado, o nosso Pai é um Pai de graça, de amor, de misericórdia. E sabe o que Ele faz? Ele restitui. Abra suas mãos assim comigo. Diga assim comigo: Pai, restitui. Pai, restitui os anos que foram perdidos, as decisões erradas, as escolhas infelizes. Eu creio que pela tua ressurreição existe restituição. Amém? Talvez hoje no seu corpo físico você está colhendo algumas enfermidades, algumas doenças que você plantou. Quantos estão entendendo? Sabe? Uma alimentação errada, um exercício que você deixou de fazer, talvez hoje você vai estar colhendo. Só que existe restituição. Mesmo assim existe. Não acho que você vai... Quantos estão entendendo? Amém? Amém. Talvez você, na tua juventude, cara, você se jogou nas drogas. E talvez hoje você fala assim: cara, eu não consigo mais raciocinar como eu raciocinava. Parece que afetou alguns neurônios aqui. Tem restituição. Amém. Talvez hoje no seu relacionamento, no seu casamento, por causa do adultério, por causa da traição, por causa de coisas que você fez, o acusador está dizendo: acabou, está tudo acabado, nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais. Mentira! Existe restituição. Amém. Talvez existem relacionamentos que você disse: ah, não, está quebrado, nunca mais vai ter. Tem restituição. Este é o poder da ressurreição. Ah, gente, se vocês entendessem o que eu estou pregando. Diga amém, eu recebo. Eu recebo o poder da ressurreição. E como que esse poder, Gabriel, ele começa a ser efetivo na minha vida? Quando eu começo a testemunhar. Nós testemunhamos daquilo que já vemos com os 5 sentidos? Não. Nós testemunhamos da esperança. E esperança é futuro. Futuro. Então, o que a ressurreição traz? Levante sua mão e diga assim comigo: a ressurreição traz um novo status, uma nova posição e uma nova direção. A primeira coisa que a ressurreição faz, que a vida faz, é mudar o nosso status. Que status é esse, Gabriel? Diga assim comigo: abundância.
Então, enquanto a morte trazia para você improdutividade, agora a ressurreição vai te trazer o quê? Abundância. Tudo aquilo que eu toco, prospera. Tudo aquilo que eu toco, prospera. Não importa o quanto que a morte teve de efeito na sua vida, hoje é um novo dia, é um novo momento, é um momento de restituição, a abundância de Deus está sobre você, a palavra de Deus está sobre você, você é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que vai ver o seu fruto na estação apropriada, as suas folhas não murcham, e tudo que você faz, prospera. Você está conectado na fonte, que é Cristo Jesus. Poxa, Gabriel, mas eu ainda não estou vendo, eu ainda não estou tocando. Não tem problema, permaneça, porque você já é uma árvore produtiva e você verá o resultado. O maior interessado de trazer resultados terrenos é o teu Pai. Sabe por quê? Porque quando resultados terrenos acontecem, a glória dele é manifestada na terra. Então a sua perspectiva não está nas coisas terrenas, só que as coisas terrenas elas vão acompanhar, os sinais vão acompanhar, porque o maior interessado nisso é que o Pai seja conhecido, a glória de Deus seja vista. Existe restituição vindo para você, meu irmão. Restituição. Nós recebemos essa palavra hoje, Pai. Restituição. O meu status, diga comigo, meu status já mudou. Antes eu era improdutivo, mas agora eu sou abundante. Antes eu era uma árvore seca, mas agora eu sou uma árvore plantada, abençoado pelo meu Pai. Segunda coisa que a ressurreição faz é alterar a posição. Que posição é essa? Antes, a nossa posição era de inércia, era de dormência. Sabe aquela coisa assim, você fala com a pessoa, ela, hã? Você tem algum sonho? Não. Qual que é o teu propósito de vida? Não sei. O que você vai fazer daqui 10 anos? Me aposentar, né? Curtir minha aposentadoria. Viver assim. Sabe? Isso não faz parte de nós. Isso não faz parte de nós. Tem mais. Tem mais. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Na sua velhice ainda darão frutos. Você entende que a aposentadoria não foi feita para o cristão? É. Não pare de trabalhar. Não pare de servir. Não pare de amar. Não pare. Tem muito mais. Tem muito mais. Então a segunda posição, o segundo ponto é a posição. Como que o morto fica? Deitado, xizinho nos 2 olhos, né? De desenho animado. Né? O morto fica ali deitadão. A primeira coisa que Jesus faz, mulher, não chores. Fala para a viúva, não chores. Ele vira para o jovem e fala, jovem, levanta-te. Sabe o que é você testemunhar da ressurreição? É você, esposa, obrigado, Luana. É você, esposa, ao invés de virar para o teu marido e falar, cria vergonha na cara, para de fazer isso. Não. Você, esposa, vai virar para o teu marido e vai falar assim, levanta-te, ressuscita. Você, marido, vai falar para tua esposa, levanta-te, ressuscita. Uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. Sabe o que você vai falar para o teu amigo? Levanta-te. E esse levanta-te não é num sentido pejorativo, sabe? Não é isso. Mas é dizer, o Espírito da ressurreição está dentro de você. Levanta-te, você é vivo, você não é morto. A sua empresa não está morta. Os seus negócios não estão mortos. A sua casa não está morta. Levanta-te. Quando você olhar para alguém aqui e você ver essa pessoa cabisbaixo, o que você vai dizer?
levanta-te, resplandece, pois a glória do Senhor é sobre ti. Levanta, levanta. E a terceira coisa que a ressurreição faz é alterar a nossa direção. Lucas, pode vir que eu estou finalizando. Que direção é essa? Se anteriormente a morte apontava para a direção do passado, agora a ressurreição vai apontar para o futuro. E futuro é esperança. Nós olhamos para o dia que estaremos plenamente unidos ao nosso Curios. Nós olhamos para o dia em que, juntamente com todos os santos, estaremos no céu, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estaremos glorificando o Rei. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, santo, justo, é o Alfa, é o Ômega. Nós louvamos, nós adoramos, porque temos esperança, somos cheios de esperança. Não fazemos parte da multidão da morte, mas fazemos parte da multidão da vida. Estamos nutridos de fé pela morte de Cristo, mas plenos de esperança pela ressurreição de Cristo. Estamos nutridos de fé, fé é a certeza, pela morte de Cristo, mas estamos nutridos, plenos em esperança pela ressurreição do nosso Jesus, do nosso Senhor. Porque a ressurreição nos garante o quê? Vida. Vida. 1 Coríntios 15, 12 ao 22. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Se eu e você não testemunhamos da ressurreição, se eu e você não cremos na ressurreição dos mortos, nós tornamos improdutiva a nossa fé. Mas a nossa fé não é improdutiva, a nossa fé é abundante, porque nós temos o Espírito da ressurreição. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas diante de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Portanto, se os mortos não ressuscitaram, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver os vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma forma, por um homem, Cristo Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Portanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos foram vivificados. Vivificados. Meus queridos, o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios? Eu sei que ninguém aqui está negando a ressurreição, em dizer: eu não acredito que Jesus ressuscitou, eu não acredito, porque nós já passamos disso, nós cremos que Jesus ressuscitou. Só que existe uma coisa: se eu e você cremos que Jesus Cristo ressuscitou, e eu e você fomos ressuscitados com Ele, como que nós temos que viver agora? Nós devemos viver agora como vivos ou mortos? Vivos ou mortos? Vivos! Pare de viver como morto. Você não faz parte da multidão da morte. Pare de chorar, pare de ficar ansioso, pare de ficar preocupado, pare de proclamar um testemunho que não é o testemunho de Cristo. Nós proclamamos o testemunho daquele que ressuscitou. Se Ele ressuscitou, existe paz, existe esperança, existe alegria. Poxa, bateu o carro, virou o carro, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Poxa, você perdeu um investimento, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Poxa, eu fui no médico, descobri um laudo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou alegre, eu tenho paz, eu tenho amor.
foi traído por alguém, foi machucado por alguém, não tem problema, essa pessoa é amada por Deus, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Quantos estão entendendo? O que nos define, o que te define, não é a tua condição, não é o que as outras pessoas fazem para você, não é ter dinheiro, não ter dinheiro, não é o carro que você dirige, não é a tua empresa, não é a economia, não é qual presidente da república está, não é. O que te define é que o teu Senhor, o teu Curious, ressuscitou. E junto com Ele, eu e você fomos ressuscitados. E porque fomos ressuscitados, agora desfrutamos da vida. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Assim, agora simule aí uma eletricidade, dá uma chacoalhada e fala assim: vida! A vida da ressurreição. É isso. Sabe, gente, de vez em quando você percebe a gritaria, quando você percebe que as coisas não estão indo bem, você precisa reunir a sua família no tapete, no sofá, em cima da cama, dá a mão, começa a tremer e fala: vida de Cristo, nós testemunhamos agora da ressurreição, nós estamos ressurretos, a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Quando você vê, vai estar todo mundo lá em cima da cama: a morte não tem poder sobre nós. Eu fui ressuscitado! Jesus Cristo ressuscitou! A ponto de que um dia você vai lá, o teu chefe vai chegar lá e falar assim: ó, tá aqui a sua carta de demissão. Você vai começar: Jesus ressuscitou! Se eu fui demitido é porque tem algo melhor. Quantos estão entendendo? Gente, isso é assim. O médico chegou lá aqui, médico, dá só uma licencinha, levanta da cadeira: Jesus ressuscitou! Ele vai falar: cara, você está doido? Eu acabei de dizer que você só tem 3 meses de vida. Você vai virar e falar assim: meu querido, não é você que determina quanto tempo eu tenho aqui nessa terra. Se esse corpo físico for para ir, está tudo certo. Mas quem determina a minha missão aqui é o meu Pai. E tem muita coisa ainda para ser revelada. Tem muita gente para conhecer. Então assim, eu não quero ir agora, porque tem coisa para acontecer aqui na terra. Eu quero pregar mais. Então assim, meu Jesus ressuscitou. Quantos estão entendendo? Isso é assim. Isso é assim. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Você sabia que a Bíblia diz isso? Repita assim comigo: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Pensa você num churrasco. Não, melhor. Pensa você com umas peças de sushi na sua frente. Melhor churrasco do que... Imagina o que você quiser aí. Imagine que você ficou 24 horas de jejum e de repente coloca um prato na sua frente com a sua comida preferida. Desculpe toda a etiqueta, eu lambo até o prato. Desculpe toda a educação, eu lambo até os dedos. Foi isso que Jesus fez. Ele devorou a morte pela vitória. Não existe mais nenhum pingo de morte sobre a sua vida. A morte não tem legalidade nenhuma. Você entende isso? Meu Deus. Desconsiderar a ressurreição de Cristo é não viver a partir da vitória. E a igreja é preparada a partir da vitória de Cristo. Sabe por quê? Porque a função da igreja é exercer poder e autoridade sobre a terra. Só que você só pode exercer poder e autoridade sobre a terra a partir da vitória de Cristo. 1
1 Coríntios 15, 55, 58. Todos agora fiquem de pé, declarem essa palavra comigo. Vamos ler esse versículo. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei se existe enfermidade, se a sua coluna está doendo, seu músculo, sua perna, seu sangue, não interessa o que tem aí. Que tudo isso é mentira do diabo. Qualquer que seja a dor, a enfermidade, o laudo, você vai impor agora as suas mãos sobre você. Melhor, dê a mão para a pessoa do seu lado agora, juntos em igreja. Nós vamos declarar uns sobre os outros. Nós vamos ler esse versículo e declarar essa verdade sobre toda a escassez, sobre toda a falta, tudo, toda divisão, sobre todo problema de relacionamento. Nós estamos declarando a ressurreição de Cristo, testemunhando da ressurreição de Cristo, amém? Então vamos lá, juntos, 1, 2, 3 e... Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e em nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Isso é assim. Isso é assim. Vamos declarar mais uma vez esse versículo, mais uma vez, vai lá. Agora você impõe as mãos sobre você, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo. Declare isso. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler juntos agora, Filipenses 2, 9 e 11. Levanta suas mãos agora, exaltando ao Senhor. Vamos lá. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus, exalte a Jesus. Próximo versículo, Salmos 24, levante suas mãos agora, profeticamente declare isso. Salmos 24, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Próximo versículo. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ao reconhecer a ressurreição de Jesus, estamos acessando a vitória. Querido, quando você tiver, abra esses versículos, abra a palavra e comece a declarar, comece a testemunhar da ressurreição, e você verá o poder de Deus através de você, em você, por meio de você, e logo os frutos começam a aparecer. Os frutos começam a aparecer, porque somos árvores plantadas.
O último versículo, em Apocalipse 19, 11 a 16. Você não precisa ler, mas acompanhe comigo. Vi os altos céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o nosso Jesus, poderoso, mais que todo domínio, mais que todo poder, que toda autoridade na face da terra e nos céus, é o nosso Jesus. E esse poder e autoridade está na igreja, está conosco. Não tema, não tema mal algum, porque Ele está contigo. Amém, meu amado? O poder da ressurreição, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar esse cântico declarando: tenha uma ótima semana, continue abençoado. Nos vemos no próximo domingo.